Olá! Hoje aqui com um programa de desenvolvimento e aceleração para empresas e líderes nesse novo momento da economia. Eu, Marjorie Orbin, estou aqui para apresentar esses dois magos da gestão e de vendas. Preparados? Vamos lá então? Delton Batista, uma honra recebê-lo aqui. Honra minha. Delton Batista é executivo especialista em inovação e gestão de negócios, empresário e sócio fundador da Mauá Ventures, empresa internacional de inovação corporativa, fundador também da 8R, consultoria de gestão comercial, e da Tarram Participações, empresa de investimentos em startups e novos negócios. Delton também fez carreira como alto executivo de grandes empresas, adivinha? Santista, Oi Telecom, Grupo RBS, liderando equipes com faturamento acima de 1 bilhão anual. Exatamente isso. Ele é graduado em Economia, MBA em Marketing pela FGV Ohio University, dos Estados Unidos, MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC também, especialização em Gestão e Inovação pela Fundação Dom Cabral e Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Aqui é o Delton. E o Delton também, presidente da DVB, da Associação de Dirigentes de Marketing de Vendas do Brasil, na gestão de 2018 e 2019, sendo conselheiro vitalício da entidade. Foi presidente e fundador do Comitê Estratégico de Marketing, entre outras entidades empresariais. Percebi também, Delton, que aqui para mim está que você é o autor de um livro incrível, O Valor na Gestão de Negócios, Propósito e Execução para a área comercial fazer a diferença. Já recebeu um título de profissional do ano, no prêmio colunista promovido para a Abracom. Enfim, esse é o Delton, um gênio dessa área. Olá, Gerson, é um prazer te ter por aqui. O prazer é meu, Marjorie. Gratidão. Gerson é especialista em modelo de gestão de processos, com experiência adquirida há mais de 30 anos na liderança do maior case de sucesso no setor da moda no Brasil e em consultoria com mais de 100 empresas espalhadas a nível nacional. Gerson Otto é economista e construiu a carreira como executivo de uma empresa bem conhecida, você já ouviu falar, Dudalina S.A., maior empresa de camisaria brasileira, sendo líder de equipes em implantação de operação e sistema de qualidade de produtos, produtividade e crescimento exponencial da marca. Foi líder frente aos projetos de ajustes da marca, também foi líder do Fundo dos Investimentos norte-americanos na mudança de toda essa marca, né? E Gerson tem trabalhado com profundidade toda essa questão de gestão, com uma trajetória marcada pela junção de trazer resultados, ensinar o caminho da alta performance e sempre comprometido com a inovação dos ambientes e negócios. Gerson é fundador e CEO da empresa Gerson Otto, consultoria empresarial. Vou falar para vocês que já são 15 anos e mais de 100 empresas sendo consultadas por ele, por Gerson. Esses dois mestres estão aqui para responder algumas perguntas na área de gestão, na área de vendas, e para isso, vamos comigo? Vamos lá então. Afinal, Delton e Gerson, qual atividade é mais importante para o sucesso da empresa? Operações ou vendas? Ô Marjorie, boa pergunta essa, né, Delton? Na verdade, não existe nenhuma área mais importante, né? Nenhuma área ou atividade, né? Inclusive, nenhuma pessoa, também não existe nenhuma pessoa mais importante ou menos importante. Todos são realmente muito importantes, né? Nesse mundo em transformação, e essa transformação acelerada que está acontecendo, a importância de todos ela é fundamental nesse movimento, né? Eu acredito que operações e vendas nas empresas são realmente os dois pilares de qualquer organização. Operações do ponto de vista de tudo que é porta para dentro, toda a parte de produção industrial, planejamento, desenvolvimento de produto, entregas, e vendas no seu sentido de relacionamento com o mercado, marketing, branding, toda a interação com os consumidores, com os clientes. Então, essas duas unidades são determinantes e deveriam estar desde sempre muito alinhadas, né? O que acontece na maior parte das organizações
é que com o passar do tempo, com o crescimento das empresas, essas áreas acabam se distanciando e pode se tornar uma causa raiz de muitos problemas e gerar um grande gap de oportunidades. Esse trabalho de integração e alinhamento de operações e vendas, especialmente em momentos de crise ou de transformação rápida da economia, se torna ainda mais importante. Como fazer um base zero, como colocar na mesa de novo, desde o planejamento e passando pela execução, uma reaproximação, uma integração entre as áreas de operação e de mercado. Você consegue perceber que muitas das vezes existe uma competição entre operações e comercial e vendas? Na verdade, as organizações acabam fazendo com que os departamentos e as áreas gerem algum nível de conflito, uma entropia, na busca de quem está certo ou quem está errado, quando o foco deveria estar no mercado, no cliente, no portfólio da organização, nessa atualização. Então, esse problema acaba sendo um grande ponto de atenção das organizações. No momento de transformação, onde cada recurso é determinante, você tem que ser mais assertivo, você tem que ser mais determinante nas suas tomadas de decisão, essa reaproximação se torna decisiva. Operações e mercado, na verdade, são espelho, são faces de uma mesma moeda que deveriam estar juntas desde o momento inicial de qualquer definição de estratégia de qualquer empresa. E Marjorie, essa disputa a gente percebe dentro das organizações e ela acontece principalmente por conta dos líderes, né, que precisam efetivamente vencer esse momento, né? Exatamente, Gerson. A gente vê muito isso, né, nos bastidores mesmo. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Quais são os principais erros das empresas entre essas áreas, na relação entre essas áreas? Eu acredito que o conflito que acontece entre operações e mercado, a principal causa é o momento de definição da estratégia da organização, essas áreas não estarem atuando de maneira realmente integradas e conjuntas. Em muitas organizações, as pautas, as agendas de planejamento e até de metas se tornam diferentes. Em muitos lugares que a gente tem contato, a gente percebe como inicialmente as pessoas acham que estão trabalhando em harmonia, mas logo quando você pergunta sobre quais são as prioridades, quem é o cliente, qual é a persona, quais são as principais metas da empresa nesse momento, as respostas se dividem. E você percebe que, especialmente num momento como esse, que as organizações têm que estar muito enxutas, simplificadas, com menos hierarquias, alinhadas, com uma organização ágil, de pessoas realmente com uma coordenação muito integrada e única. Então, eu diria que o principal erro está na definição da estratégia, isso não acontecer de forma realmente conjunta, e na execução do trabalho, um distanciamento que acaba conspirando para conflitos e entropia, perda de energia das empresas e das pessoas, né? Quando nós nos reunirmos e nos aproximamos para esse projeto, eu e o Gerson, né, com muito orgulho, o Gerson foi líder de um dos principais projetos, sem dúvida, da última década da indústria brasileira, na construção, todo o planejamento, operações, a parte industrial de qualidade, dos maiores cases de sucesso do país. Juntando isso com a vivência que eu tenho em áreas de mercado, a gente procurou disponibilizar um programa de desenvolvimento e inovação das pessoas, fazer com que esses líderes se tornem ainda mais preparados para essa travessia, para construir os novos processos da nova economia. Então, acredito que esse trabalho, esse movimento é o que nos une nesse momento. Outro problema relevante, né, Marjorie, é a questão do planejamento, que ele afeta diretamente, porque quando essas áreas elas tomam decisões independentes, isso afeta diretamente o planejamento da empresa, porque acabam sendo dois planejamentos independentes. Esses planejamentos independentes agora, quando não são conectados, quando não são integrados, eles começam a gerar problemas graves de comunicação, né, Delton, dentro da organização, e com isso provocam ruídos, sejam internos na empresa ou externos, né? E infelizmente isso não é um privilégio nosso, né? A gente está hoje aqui, nesse nosso projeto, um dos principais centros de inovação e tecnologia do país. Mas nós já tivemos a oportunidade de visitar outros centros de tecnologia e inovação do mundo. E mesmo conversando com startups, a gente percebe que os problemas delas também são semelhantes. Muitas vezes tem um produto extraordinário, tem uma ideia incrível, mas não consegue organizar a sua operação alinhada com a sua parte de relacionamento com o mercado. A principal causa de insucesso das startups no mundo são relacionadas a questões de mercado.
precificação, ou dar mais atenção a investidores do que a clientes, ou mesmo a processo de entrega, a não ter disciplina e organização para conseguir fazer com que a qualidade esperada do produto se desenvolva no ritmo adequado. Então, não é privilégio nem do país e nem de tamanho de organização. Mesmo empresas médias em expansão, grandes empresas multinacionais, têm nesse possível desalinhamento entre operações e mercado uma das principais causas de não poder realizar o máximo do seu potencial, né? E com isso, né, Marjorie, Delton, os líderes internos da organização, eles ficam basicamente focados o seu dia inteiro baseando seu trabalho em cima de problemas. Apagando incêndio, né? Apagando incêndio, focados internamente, né? E não tem tempo disponível para provocarem inovações, discussões de melhoria, atenção diferenciada para os seus clientes. Esse líder atual e os novos líderes que estão emergindo naturalmente precisam de muito apoio, de muito suporte. Então, o principal objetivo nosso com esse programa de desenvolvimento de empresas e líderes, de aceleração de negócios, tem a ver com contribuir de algum modo em levar, democratizar, talvez seja a melhor palavra, as melhores estratégias, metodologias e ferramentas que a gente teve a oportunidade de conhecer e implementar com sucesso em grandes organizações, acessíveis de forma a empresas e segmentos de qualquer tamanho ou porte e os novos profissionais, os novos líderes, para que eles consigam surfar essa onda de oportunidades da nova economia, de muitas adversidades, de muitas dificuldades e incertezas, mas também um olhar de otimismo, de que é possível se conectar com o cliente, com o mercado, gerando verdadeiro valor, e esses novos líderes transformarem as organizações e um mundo melhor, que ao final é o que nós queremos, né? A lógica do capitalismo consciente, né? Exatamente. É uma liderança com propósito, né? Esse tema é um ponto que o Gerson a gente colocou como DNA fundamental desse projeto. A ideia de que o crescimento hoje das organizações exponenciais se dá por compartilhamento, por parcerias, por uma integração de equipes, por trabalhos realmente em harmonia. O capitalismo consciente, a ideia de que uma organização, para ter sucesso, não basta apenas ser lucrativa e ter resultados financeiros, mas também fazer com que fornecedores, parceiros, fundamentalmente o cliente, o mercado, cresçam em conjunto, né? Eu acho que esse é o ponto, né, Jasso, que a gente tem falado muito a respeito de inspiração. Esses novos líderes precisam ter uma razão, motivo que vá além das motivações materiais, não é? Que elas tenham um propósito que trabalhem efetivamente não somente, mas que unam também coração nesse momento, né? Eu vejo que é quem mais ganha com o seu sucesso além de você. Esse é o grande olhar desse programa de desenvolvimento. Quando a gente dá um zoom, por exemplo, vamos olhar agora a parte de mercado e a mesma lógica com a parte de operações, a principal filosofia assim, do nosso programa tem a ver com a lógica de vendarket, né? Que é essa integração, esse alinhamento entre marketing e vendas que também, no passar do tempo das organizações, acabam se distanciando, se fragmentando, né? Então, os 4 eixos têm a ver com, óbvio, crescimento em vendas, valor de marca, né? Como fazer com que o seu produto ou serviço se distingua e tenha um preço superior em relação à concorrência. Tem a ver com produtividade, como fazer com que as equipes comerciais e marketing, de forma integradas e alinhadas, tenham um custo operacional menor. O custo de vendas no Brasil ainda é muito alto, é um fator negativo para o nosso país e para a competitividade das nossas empresas. E a questão da capilaridade, como fazer com que as empresas ocupem mais mercado, façam novas prospecções, se expandam, né? Essa mesma lógica é o que acontece na área de operações, né, Gerson? Da mesmo espelho praticamente, né, Delton, que busca também melhorar a produtividade interna e com isso buscar competitividade, né? Melhorar o desenvolvimento da qualidade de produtos e processos para nós melhorarmos e atendermos melhor o cliente, né? Termos mais velocidade, ou seja, agir de uma outra forma para poder atender o mercado, o cliente de outra forma, né? Numa outra velocidade? Numa outra velocidade, né? E tornar a empresa de uma forma lucrativa, né? Entendo. Tem uma questão aqui que me chamou muita atenção e eu tenho certeza absoluta que vai fazer você pensar muito. Mas vamos escutar a resposta, né, dos nossos parceiros aqui. Quais são as principais iniciativas que as empresas devem tomar
para a retomada da economia? Palavra mágica, né? Retomada da economia. Quais seriam essas iniciativas? Primeiro, eu acho que as empresas elas precisam dar um olhar para dentro da empresa e reiniciar, né? Ter um olhar novamente como se elas estivessem iniciando novamente do zero, né? Como se nesse momento elas estivessem sendo fundadas, né? Nesse momento de fundação, elas não teriam no momento inicial clientes, então olhar como se não tivesse cliente nesse momento, né? Como se não tivesse fluxo de caixa, como se não tivesse a empresa estruturada, ou seja, reavaliar toda a empresa no processo, né? E quando a gente fala em reavaliar toda a empresa, é olhar internamente, revisitar os processos, fazer um planejamento, né, Delton, integrado realmente, em integrar toda essa empresa no planejamento, seja operação, seja venda, conectar essas etapas, né? Mas acima de tudo olhar ela e com esse olhar de estamos começando do zero novamente, né? Eu percebo particularmente que muitas empresas não estão passando por um olhar, realmente estão passando por isso. Estão tendo que resetar os seus processos, o seu time, inclusive redescobrir o seu cliente, porque mudou completamente, né, o processo de compra e venda. Na sequência do que o Gerson falou de base zero, restart da organização, a sequência disso é a reconexão com o mercado e com o cliente, né? Esta crise que a gente está vivenciando agora, esse novo normal, a nova economia, vai ser simbolizado um pouco com a ideia de que onde você estava quando as Torres Gêmeas aconteceram. Sempre vai ser lembrado. Empresas e líderes sempre serão lembrados sobre sua atitude nesse momento de transformação e como encararam esse pós e esse momento de retomada. Então, e um dos principais pontos de líderes vencedores e de marcas vencedoras são aquelas que estão se reconectando de verdade e genuinamente com o cliente. Aquelas que estão realmente mostrando um interesse para o sucesso do cliente. As empresas que promovem e se preocupam com o sucesso do cliente serão as que terão melhor desempenho na nova economia. E além desse processo, né, Delton, é necessário nessa revisão de processo criar possibilidades de flexibilidade interna, né? Porque provavelmente a possibilidade de mercado ela acaba mudando agora nessa nova visão. Então, tornar as empresas, a partir desse momento, flexíveis e ágeis é fundamental. Eu percebo aqui que nós temos uma questão que vai fazer você pensar muito. Vamos lá. Qual o papel das lideranças para o sucesso das organizações diante deste novo cenário? Voltamos às lideranças. E aí, me conta. Eu acredito que a nova economia traz um novo perfil de líderes, né? Os líderes das organizações se assemelharão cada vez mais a pessoas que sejam realmente inspiradores, que realmente agreguem valor ao seu redor, né? Então, o papel se tornou ainda mais determinante. Mesmo que esses líderes não saibam todas as respostas, e quem é que sabe todas as respostas do novo cenário, mas são líderes acessíveis, são líderes que focam no trabalho em equipe, são líderes que estão conectados com as principais tendências, né? E nós estamos falando aqui de capitalismo consciente, inovação frugal, no caso da área de mercado, marketing, big data, uso de ciência de dados, o uso de algoritmos para tomada de decisão e análise comportamental. Emerge um novo mundo muito mais científico e os líderes precisam estar conectados com isso. Por outro lado, nunca foi tão importante termos líderes humanos, líderes que tenham afeto, que tenham emoção, que tenham coração. Muitos me perguntam sobre a automação, a robotização. As atividades e as pessoas que desempenham atividade de forma robotizada realmente estão ameaçadas, porque ninguém será um robô tão bem quanto um próprio robô. Então, o que nos diferencia é sermos humanos. E a humanidade é o que vai fazer com que esse novo líder tenha um papel determinante. Imaginação, criatividade, habilidade cognitiva, formulação, empatia. Esse é o perfil vencedor, seja para a área de mercado, seja para a área de operações. Os novos empreendedores, no seu sentido de empreendedor pessoal, empreendedor dentro das corporações, né? É um líder que tem como principal orientação
fazer com que as pessoas ao seu redor evoluam também. Eu acho que esse é o grande mote desse nosso programa de contribuir de algum modo com a capacitação e evolução e a formação desses novos líderes, né, Gerson? É isso aí, né, Delton? E para contribuir com o que o Delton comentou, né, Marjorie, a aplicação de um propósito, né, para fazer com que esses líderes, todos eles sigam um propósito único, né, que eles tenham a visão do crescimento exponencial que hoje está havendo nas empresas, né? Não é mais possível ter a visão do crescimento linear, hoje tem que ter o pensamento bold, ou seja, é o crescimento exponencial. Como o Delton comentou, a questão da conexão, o líder precisa criar cada vez mais conexão, seja com seus fornecedores, seja com seus clientes, né? É fundamental essa conexão, né? Assim como também é importante que o líder tenha um modelo de gestão. Metodologia, né? Metodologia de gestão são características e habilidades que são extremamente fundamentais nesse momento. Esse é um ponto importante, porque esse programa que a gente acabou desenvolvendo, essas trilhas de operações e vendas para os novos líderes, eles trazem esse know-how, né? São mais de 30 anos aí de atuação em mercado, e trazem as metodologias e a junção delas do que realmente deu certo. E a gente procurou fazer com a nossa metodologia proprietária aquilo que realmente funciona, aquilo que é rapidamente aplicável em qualquer porte de organização, claro, customizando para o momento e necessidade da empresa, mas os líderes se sentirão mais, primeiro, conectados com o que é de mais moderno no mundo, em termos de tendências, em termos de conceitos que são fundamentais para ele ter na sua mente, mas também de metodologias, estratégias e ferramentas que ele possa aplicar imediatamente para acelerar as organizações. Que incrível, né? Quer dizer que esse programa de desenvolvimento, ele encurta 30 anos de vocês? Vocês encapsularam isso, estão entregando isso? Isso é demais. Sem uma pretensão de apenas contribuir, né? Para que esse novo líder tenha talvez o que a minha geração do Gerson, a gente não teve essa oportunidade, né? De ter acesso a conhecimento tão mais, com uma curadoria melhor, né? A gente sempre conversa sobre a literatura que existe no Brasil, muito estrangeira, muito de cases que não são da nossa realidade. Ou de profissionais que são acadêmicos, teóricos, ou de consultores que querem dizer que horas são com seu relógio, ou de jovens muito bem intencionados e até com bom preparo teórico, mas que nunca vivenciaram a realidade de tocar uma empresa, de tocar uma grande corporação, de reunir parceiros, fornecedores, como o Gerson diz, engajar num alinhamento só. Então a gente procurou nesse programa condensar numa curadoria o que é de mais compacto, o que é realmente relevante, necessário, aplicável para ajudar, para dar mais um caminho para as novas lideranças. É gente cuidando de gente. De gente, né? E nesse momento, essa questão da gente cuidando de gente, eu acho que dois aspectos são extremamente fundamentais, que é a questão das perguntas, né? De nós não termos resposta pronta, porque a pergunta certa faz toda a diferença nesse momento. Então essa experiência que nem Delton comentou e você comentou, Marjorie, ela faz com que a gente consiga fazer perguntas grandes e perguntas certas nesse momento, que é um papel do líder fundamental nesse momento, né? Porque questionar, né? Questionar as por respostas. Que não, né? Por que não, né, Delton? As respostas certas do passado já não são mais as certas de agora, né? Então essa é uma questão fundamental. A outra questão muito importante do líder nesse momento, eu acho que isso aflige muitos líderes e empresários nesse momento, né? Esse encontro de gerações que tem dentro das empresas, que tem impactado as empresas, né? Geram muitos conflitos internos, né? A gente está falando de 3, 4 gerações que estão dentro de empresas, muitas vezes dentro de próprios setores. Então, o papel do líder agora, ele tem fundamental importância de gerir essas gerações extrair o melhor delas. De cada uma delas, né, Delton? Essa é uma função fundamental do líder, desse novo líder, do líder da indústria 4.0, né? Acaba sendo um olhar estratégico, né? De você tirar o melhor desses, gerir isso com foco no cliente, com foco no resultado. E esse programa traz muito isso, né? Essa expertise. Eu quero saber um pouco mais, o que é e como é que surgiu esse movimento Go On? A gente, fruto desse trabalho aí, do contato com outras lideranças, a gente percebeu cada vez mais em todo o país, em vários segmentos,
é que não estamos sozinhos. Na verdade, vários líderes estão querendo se somar nessa jornada, né? E o que une essas lideranças novas, esse novo olhar para a nova economia, é uma ideia do long life learning, a ideia de que o aprendizado é contínuo, que o que você teve de graduação, pós-graduação, cursos, não parou, não pode parar. A gente precisa se reciclar a todo momento. A educação continuada será o grande mantra dos líderes de sucesso da nova economia em qualquer setor que seja. Então, fruto desse conceito da importância do aprendizado contínuo e também de uma ideia de encarar com otimismo essa oportunidade que a nova economia nos traz, a gente conectou algumas inspirações. Uma delas foi o próprio mercado europeu, que agora criou um programa de retomada da economia, de incentivo focado na economia digital. Uma outra inspiração é a própria Agenda 2020-2030 da ONU, no sentido de sustentabilidade, de empresas perenes, de empresas humanas, o capitalismo consciente. A Federação das Indústrias de Santa Catarina desenvolveu um projeto chamado Travessia, estimulando e inspirando as empresas a buscarem se transformar. Com tudo isso, a gente acabou juntando uma série de profissionais e lançamos o movimento Go On. O movimento siga em frente, vamos enfrentar, vamos superar esse momento, porque virão outros tantos e a superação, o seguir em frente, sempre foi característico dos líderes de sucesso, dos líderes inovadores. Então, nós estamos tendo muita adesão a esse movimento Go On, com uma série de participações de líderes de diversos segmentos, empreendedores de vários setores, entidades que estão, associativistas, que estão se somando a essa iniciativa, e a gente quer que o movimento Go On seja perene daqui para frente, unindo pessoas que têm esse mesmo propósito, de juntos construirmos esse futuro, né? Nós não sabemos como será o futuro, mas podemos saber que será construído por esses líderes com esse perfil. E é isso que a gente quer estimular cada vez mais em todas as iniciativas que a gente está desenvolvendo. E a parte de capacitação, de educação corporativa, soma muito com isso, né? Quer dizer, compartilhar conhecimento, né? O grande diferencial nosso é o mão na massa, né? A vivência, saber onde as coisas realmente apertam e como a gente pode, de algum modo, contribuir aí para a construção e nossa própria reciclagem, aprendendo constantemente, se atualizando, se envolvendo com diversos projetos, né? E a nova economia, esse novo normal que acontece, né? E traduzido isso agora para a nova economia, ele provoca disrupturas, né? E a disruptura é um processo de encerramento de um modelo de trabalho. E esse modelo ele acontece, por exemplo, agora em todo o mundo, né? Então, criar disrupturas ele é importante, né? E esse criar disrupturas ele precisa ser conectado com algo extremamente importante, que é a criação de um propósito transformador massivo, né? Então, acredito que o movimento Go On, ele consegue, a partir de agora, então, fazer esse propósito transformador massivo, que é efetivamente nas empresas e nos líderes que nós temos nas organizações, né, Delton, mexer tanto mente das pessoas como o coração, de envolver essas empresas todas para esse novo normal, para essa nova economia que está acontecendo, onde que tudo é exponencial, nada mais é linear, ou seja, todos precisam estar conectados e se ajudando para vencer todos esses desafios, né, Delton, que você bem comentou, que estão surgindo aí, né? E as oportunidades que trazem os desafios, né? Então, até porque se as coisas ficassem como estão, a gente acaba não tendo grandes momentos de mostrar a importância do líder, né? O líder emerge nos momentos de dificuldade, de crise, né? E ele se revela como uma pessoa que tem um papel determinante para inspirar os outros por um caminho, por uma jornada. E sabemos que não podemos fazer isso sozinhos. O Go On traz essa ideia. Juntos, outros líderes de diversos segmentos e setores da economia, mas unidos pela ideia do aprendizado contínuo e de encarar com otimismo as oportunidades, a gente vai conseguir, com certeza, aí, sair mais fortes para construir esse futuro que tanto queremos, né? Ou seja, juntos, né? Go On, né, Delton?
Exatamente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vim do mundo corporativo. Hoje, como empresária, estou nesse meio e eu observo que meus amigos, colegas, pessoas de mesa comigo, né, gestores, líderes, empresários, proprietários, empreendedores, enfim, sofrem de um pequeno mal. O mal de achar que eu não preciso, que não é para mim, que isso acaba acontecendo. E eu percebo uma falta de vulnerabilidade, de desejo realmente de me despir e aprender. E eu percebo que isso vem trazendo também uma dificuldade muito grande. Por quê? Eu sei o que é inovação, eu aprendo várias técnicas, mas por que eu não consigo fazer, Marjorie? E eu quero perguntar para vocês, o porquê não conseguimos implementar muitas vezes? E muitas vezes temos o conhecimento, lemos, né, entendemos, vemos de uma cadeira, trouxemos uma pós, vemos especializações e não conseguimos. Me ajuda nesse sentido, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo também quer saber. Marjorie, aí é uma pergunta bem interessante, Delto, e a experiência agora, tanto da vida corporativa, que nem você falou, e a gente passando aí por várias empresas, mais de 100, como você tinha comentado, e pelo Brasil todo, tem mostrado o seguinte, e essa vida executiva, né, ela tem mostrado o seguinte, que quando a gente está dentro da empresa, está dentro de uma organização, a gente acaba se acostumando do jeito que ela acaba trabalhando, né? E a gente já não percebe mais as mudanças que precisam ser feitas, né? Então é importante que alguém venha com um olhar diferente, que alguém venha com outro olhar, e a gente, por exemplo, faz isso e fez isso já em mais de 100 empresas diferentes, né? Vem com um outro olhar, vem com o olhar de perguntar, tá, mas por que acontece desse jeito, ou por que tem isso ali, ou por que funciona daquela forma, né? E aquele olhar que talvez aquela pessoa que todo dia está vendo aquilo não percebe, né? E aquela pergunta faz toda a diferença. Então, uma pessoa de fora que não faz parte do dia a dia, ela provoca um novo olhar, ela provoca um questionamento, ela faz com que as pessoas internas elas enxergam coisas que no dia a dia não enxergam, né? Eu diria que, respondendo a tua pergunta, a frase que responde a sua pergunta é a ideia de que, como eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Quando você está dentro de uma organização, você começa a acreditar nas coisas que são impossíveis. Você começa a ter crenças limitantes, você começa a criar barreiras, resistências, os não podes ou isso não vai dar certo. E, especialmente, o desafio é maior nas empresas de sucesso. Porque quanto mais sucesso você tem, mais você tem dificuldade de tomar decisões que sejam provocativas ou que saiam do seu ambiente de conforto e assumam algum determinado nível de risco. Em alguns casos que a gente conhece, esse tema de inovação na área de operações ou na área de mercado, por exemplo, está guardado como algo importante para ser feito assim que eu tiver tempo ou quando eu tiver recursos. E isso não acontece porque a inovação ela tem que estar presente no dia a dia das organizações. A área de mercado ela pode ser um grande agente de inovação das empresas. Ela está em contato com o cliente, com suas queixas, objeções, com os concorrentes, com o mercado. A área de operações pode ser uma grande fonte de inovação. As principais ideias de evolução contínua, de melhorias e saltos, muitas vezes estão dentro da própria empresa, mas as pessoas estão inibidas de trazê-las à tona porque não tem um ambiente adequado, propício para isso. Então, o nosso formato, o nosso grande fator inspirador que nos une, eu e Gerson, nesse projeto de contribuir de algum modo com capacitação, com educação executiva, com educação corporativa para esses novos líderes, é de provocar a nossa crença de como pode ser libertador do potencial das empresas e das pessoas quando a gente consegue ter acesso a insights externos. Então, se a gente teve contato e tem permanente com laboratórios de inovação permanente, se estamos atuando em locais como esse, estamos tendo contato com empresas do país e do mundo, com iniciativas incríveis, vamos compartilhar isso com outros líderes que estão com a mesma angústia e convidá-los também a fazer parte desse GOON, contribuindo também com as suas ideias e com seus conteúdos, né? E aí, contribuindo ainda com o que você está falando, né, Delto, muitas vezes nas áreas de operações a gente percebe isso muito forte, ela tem só o olhar interno, né? E a área de operações, ela agora efetivamente contribuindo, como o Delton está comentando, com a área de mercado, e que até então isso era
só uma responsabilidade da área de mercado, estar fora, atendendo o cliente, né? E a área de operações precisa fazer isso, né? Vendas é um assunto tão importante que não pode estar apenas com a área de vendas, né? E não tem nenhum problema numa organização que um crescimento em vendas não ajude a resolver. Então, não adianta, no momento de transformação, as empresas terem uma agenda apenas interna, de redução de custos e de olhar para dentro, revisitar os processos. Claro que isso é determinante, decisivo, mas se ficar só por isso, as empresas vão reduzir de tamanho, de importância de mercado. Então, nós temos que combinar, por isso esse projeto nosso traz isso desde a sua origem, combinar a produtividade, o redimensionamento, a revisão de portfólio, revisão de preços, alocação de pessoas e processos, relacionamento com fornecedores e parceiros, combinar esse rearranjo dessa nova organização mais simples, mais enxuta, mais leve, com mercado, com ser mais agressivo em mercado, de forma inteligente, cirúrgica, usando inteligência e dados, revisitando produtos e serviços, criando novas soluções, agregando valor. Essa combinação, que é o início da nossa conversa de hoje, né? Esse equilíbrio de operações e mercado, que vai fazer com que a gente tenha um grande salto de empresas e líderes para a nova economia. E isso é bom. Isso é bom. Exatamente. Tem uma máxima que eu falo muito que se você quiser conhecer a sua ilha, saia dela. E eu tenho certeza absoluta que Go-On vai fazer você sair dessa ilha e fazer você enxergar um novo momento. Um momento que você e o seu cliente final e o seu time merece viver.